aí, nação rubro-negra! No vídeo de hoje vamos falar sobre dois jogos importantes para o Flamengo essa semana. Gente, primeiramente o duelo contra o Botafogo que acontece na quarta-feira e logo depois o clássico contra o Vasco no domingo. Mas calma, que não para por aí. Você sabia que o Flamengo teria tentado contratar ninguém menos que o Casemiro? Isso mesmo, está sendo sondado ainda para essa janela. A gente vai contar tudo sobre isso para você. Ainda vamos falar sobre algumas mudanças no jogo contra o Vasco, no horário, né, para não acontecer o que aconteceu no jogo anterior, que parecia um baba, né, galera? Então, além disso, a situação de Paquetá e muito mais. Fica ligado que tem muita informação importante. Vem comigo e fica comigo até o final. Vamos pro corte. Saiu é a seguinte, o Flamengo fez uma sondada. E aí, cara... Não dá pra aguentar, o cidadão não aguenta mais, cara. Não sei de quem é esse jogo, de qual TV, mas isso aí, obviamente, é horário de televisão. Né? Horário de televisão. Horário de televisão. Se é Grupo Globo, se é Bandeirantes. Fui detentor, a gente já tá falando, tá aí, pedido dos detentores. Não, ok, mas quem é que vai transmitir esse jogo? Não sei se é Bandeirantes, se são os dois, se é Premier, se é Sport TV. Se é horário de televisão, que eu soube que os clubes estavam conversando, né, com as televisões, falando, olha, vamos ter bom senso, 4h30 é muito cedo, é muito calor, é muito sol, como foi o Fla-Flu. Mas aí é pra você botar o jogo às 6. Não é pra botar 9h45, é pra botar 7, 6h30. Mas que situação que a gente tá aí discutindo, a questão de violência pra ir pro estádio 9h45 da noite, hein? Pois é. Que situação que a gente deveria ser um negócio nobre, né? Os esportes americanos lá nos Estados Unidos é tudo realmente à noite. Exato. Num sábado à noite é uma coisa nobríssima, todo mundo vai pra lá, na Europa, em qualquer lugar. Que loucura que a gente É ótimo. O horário de 9h45 num sábado, como programa, é ótimo. O problema é que... Com segurança é ótimo. Tá junto, né? Com segurança, com transporte funcionando. Quantos isso aí tudo é ótimo. Imprensa você tem que já foram assaltados, perderam o celular? Diversas vezes. Diversos. Meus repórteres, 3 já perderam o celular, agora recente. Diversos. E assim, não tem isso. E não... vai pagar, passar aquele aproximação, Sim. O cara vem e pum. Leva telefone. É assalto pra quem vai de carro. É dificuldade porque, pelo visto, se eu não me engano, tem ensaio técnico na Sapucaí. E aí você tem que ir igual uma sardinha enlatada voltando no transporte público. Como eu falei aqui, cara, não é sobre nós, não é sobre mim, sobre o Papa, sobre o Ilan, é sobre as pessoas. E as pessoas estão cada vez mais sendo sucateadas pelo futebol, pelo Campeonato Carioca. As pessoas que moram longe e que dependem de transporte público, elas não têm condições de sair meia-noite do Maracanã e chegar tranquilo em casa. Elas não sabem nem se elas vão chegar em casa. E aí vai tá tudo tudo recorde, bem. né? Recorde tá negativo bem. em cima de recorde negativo. Você acha que público baixo. vai ter mais de 40 mil pessoas no Maracanã? Não, eu não sei qual foi o público. Fla-Flu, 30 e poucos mil, 37 mil, não foi? Presente. E de tarde, hein? 37 mil é o pior público desde 2022. De Fla-Flu? Pra um espetáculo terrível, né? Belíssimo Campeonato Carioca. Tinha até muita gente para a qualidade do espetáculo. E você pode até discutir a importância do Campeonato Carioca ou não, como discute corretamente o Pedrosa, eu acho que faz sentido. Agora, é um jogo que dentro do contexto do Campeonato Carioca, esse Flamengo e Vasco sábado, pode valer muito. Pode valer muito, porque o Vasco joga hoje, né, com Sampaio Corrêa, fora de casa. O Pedrosa já disse aqui, daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes, daqui a pouco, de Sampaio Corrêa e É Vasco. o Campeonato Carioca das Zebras, né? Ou seja, tá equilibrado o Campeonato Carioca. Não. Volta Redonda tá ali em primeiro lugar, destacado com um jogo a mais do que o Flamengo hoje, mas tem 17 pontos. Então, assim, tá cheio de gente com 13, 12, tá tudo ali equilibrado. Deu uma embolada ontem com os resultados de ontem. Pode valer muito, porque o Vasco, mesmo que ganhe hoje, olha ali, ó, a classificação na tela. O Vasco, se vencer hoje... Rapaz, o Fluminense tá 16. fora da Taça Rio. Não tá, não. Eu vi teu vídeo, ó. Não tá, não, ô. Não tá, não, ô, Papa. Ontem deu uma Fora da embolada, Taça na Rio, verdade. não. Ontem deu uma embolada. Não, se diz da Taça Rio nesse momento na classificação. Fluminense tá. Mas o Fluminense tá 1 ponto do quinto colocado. Não. Eu tô falando o seguinte, se o campeonato nesse acabasse momento tá, agora, sim. o Fluminense tá fora da Taça Rio. Sim, mas ele tá 1 ponto de todo mundo que tá até o Não, quinto eu lugar. entendi, mas o Fluminense tem um jogo a mais, hein? Sim, ele não pode... Não tem não. Tem. Não, tem um 9 jogo jogos. da rodada. Quem tem tem 9 jogo a jogos. menos é o Flamengo e o Botafogo, que se enfrentam. E o Sampaio Corrêa e o em Vasco. confronto. Porque vão jogar hoje. Quem tem jogo a menos? Sampaio Corrêa e Vasco, que ainda joga nessa rodada, e Flamengo. Tudo bem, e mas a Botafogo. situação do Fluminense é desconfortável. É difícil. Claro. Eu achei depois do Fla-Flu que estava eliminado, inclusive. Só que com os resultados que aconteceram ontem, melhorou um pouquinho. Olha ali, ele está a 1 ponto dessa galera toda ali até o quinto colocado. Então, assim, não está eliminado, né? Mas existe a chance, por exemplo, de ter um Botafogo e Fluminense na Taça Rio. Existe. Valendo pra ter vaga pra Copa do Brasil só. A questão é que São o duas, né? Fluminense, Uma só, né? o Fluminense vai enfrentar nas últimas 2 rodadas 2 times pequenos, né? O Vasco tem 2 clássicos ainda. Sim.
O Botafogo ainda tem um clássico, com o Flamengo Mas quarta-feira. posso falar uma parada pra vocês? Eu tô sentindo o Flamengo muito naquela onda do Textor. Igual. Eu tô sentindo a mesma onda do Textor. De só em abril? De que. É, que Mas eu acho que a entrevista do Sim, mas Felipe jogou todo Luiz. mundo, né? Não, a do Boto hoje, chegou a ver? A do Boto falando do apelo, fazendo o apelo, falando não vamos matar os jogadores para esse começo. Claro. O Flamengo não fez força, sabe? Não fez Exato. força pra ganhar, verdade. O Flamengo não quis. Mas jogou com o time Ficou claro. titular. Mas Ficou jogou com o time claro. titular. Ficou claro que tava treinando. Ficou muito claro. Eu não vou dizer treinando, Calor, mas não fez força pra eu, ganhar. eu vou discordar Treinando disso não. também. Eu acho que o treinando Fluminense causou mais dificuldade do que o próprio Não, Flamengo eu tava falei isso esperando. no meu canal, que o Mano amarrou. Fez amarrou. óbvio, mas eu tô falando o seguinte, o Flamengo, o Ilan falou uma coisa, quando eu falo treino, é que o time não se esforçou, o time tava ali, cara, calor do caramba. O próprio Fluminense não se esforçou como deveria. O Fluminense precisava, ao contrário do Flamengo. Não Pro houve jogo, Fluminense, né? Não o teve Campeonato jogo. Carioca é mais importante do que pro Flamengo. Não Então, teve o Fluminense jogo, gente, precisava foi se feio. esforçar e não Foi se muito esforçou. ruim. O Felipe ri da pergunta da Raíza Simplício, que ela fala, jogo feio, jogo ruim. Aí ele, jogo ruim. Ele ri, cara. Horroroso. Foi muito A fácil. gente tem essa daí, né? Tem como a gente chamar rapidinho pra gente ver? Que até Jogo porque o teve- Felipe deu uma alfinetadinha no Fluminense, né? Sem querer Ele ali, né? tá dona, né? Ele Foi escolheu sem mal as querer. palavras. Não, né? foi sem querer. Vamos, a gente vai falar disso. Mostra aí, o que é? A gente tem Vou aí, mostrar ó. Ricardinho. A pergunta da Raíza. Sobre o Felipe, cara, eu acho que a gente vai dar uma olhada no que ele falou. Peraí, deixa Mas eu falar depende sobre muito do que ele quis se expressar, se era o momento ou se era a história. Ah, era momento. Não, Porque com certeza. eu assisti a Porque ele coletiva. fala um pouquinho antes, vocês vão ver na hora que ele fala um pouquinho antes, é muito difícil sempre enfrentar o Fluminense. Bom, Ele não... mas tudo bem. Não, mas uma Mas isso coisa é não uma quer coisa, dizer outra coisa é a mesma outra. coisa. Por Isso é outra exemplo, coisa. o Real Madrid, que ele diversas vezes enfrentou lá, quando era do Atlético de Madrid, o Real Madrid ele tem uma obrigação, teoricamente, histórica de fazer jogos propositivos e de tomar conta do jogo contra o Atlético de Madrid. E o Atlético de Madrid não está nem aí para isso. Que é Sempre onde foi ele tava, assim, que era onde ele exatamente. jogava. E tudo bem. Fla-Flu não é Real Madrid e Atlético de Madrid. O Fluminense do Fernando Diniz já dominou o Flamengo diversas vezes no passado agora. Eu tô falando só do Fernando Diniz, tá? Agora, se a gente buscar historicamente, nunca teve esse negócio de que o Flamengo tem uma responsabilidade muito maior do que o Fluminense. Não. O Fluminense Eu já teve... entendi de outra A forma. frase dele tá aqui embaixo. O Fluminense que não tem nunca, isso é um advérbio É. de tempo importante na É. frase dele, nunca é nunca, né? O peso do Flamengo de dominar. Eu discordo. Quem falou? Ele tá falando da pressão da imprensa, pressão da mídia. Eu Não, Mas eu o Fluminense não discordo. tem pressão da imprensa, não tem pressão da mídia, de torcida? a pressão em cima do Flamengo é diferente, cara. Não, pode ser, mas Ela o é Fluminense não tem nunca o peso do Flamengo de dominar. Você viu? Então, ele escolheu mal as O Fluminense palavras. pode perder um Mundial, não vão falar como falam do Flamengo. O Fluminense pode perder uma Libertadores, não vai se falar como se fala do Mas eu Flamengo. vou te falar, Papa, eu não acho que foi nesse sentido. Eu acho que foi no sentido de DNA de clube. E que eu discordo mais ainda. Ele meio que falou no sentido de o Flamengo tem a obrigação de controlar ou de dominar o Fluminense porque, teoricamente, o Flamengo ele é de alguma forma maior do que o Fluminense, de alguma forma ele tem uma responsabilidade, como ele fala sobre DNA. Repito, se ele fala do momento, ele está correto, por características de técnico. Porque o Felipe Luiz é um técnico ofensivo, é um técnico que tem melhores jogadores, isso é E indiscutível. o Flamengo hoje tem um investimento muito maior Exato. que o Fluminense. O Mano Menezes é um técnico o quê? Pragmático, é um cara que é defensivo, que nunca fez. Vamos ouvir bons o que ele times, falou? Entendeu? Ô, Ricardo, roda aí pra gente ouvir exatamente. Presta atenção, galera. Presta atenção no que disse o Felipe Luiz pra gente poder discutir aqui. Vamos lá. Queria que você falasse um pouco sobre o jogo de hoje, né? O pessoal que assistiu achou um jogo ruim, né? E por que foi um jogo ruim na tua visão, ou não foi um jogo ruim? E queria que você falasse também rapidinho sobre o Luiz Araújo. Se ele, a questão dele é física, você tá desculpa, ele está com alguma questão física e você está tendo esse controle de minutagem em relação a ele, ou realmente é uma opção por deixar ele mais assim no banco de reservas? É um jogo ruim. Não, na verdade é um jogo difícil. Fla-Flu nunca é fácil. Fla-Flu é um jogo truncado, onde o adversário sempre tem as suas armas, tentam destruir as nossas jogadas, tentam marcar e fazem bem. Não é fácil jogar contra o Fluminense, que não tem nunca o peso do Flamengo de ter que dominar o jogo, de ter que se impor e tudo mais. Então sempre é mais fácil destruir do que construir, né? Então fizeram bem, fizeram uma grande marcação, anularam bastante os nossos meio-campistas. Mas mesmo assim, acredito que as chances mais claras foram nossas.
A maior parte do volume do controle do jogo foi nosso. Eu não lembro de uma chance assim clara deles. E é só o primeiro dos jogos contra o Fluminense que nós vamos ter durante o ano, que vão ser vários jogos contra eles. Então... Bom, gente, eu tô acompanhando até inclusive o chat aqui, a galera que tá com a gente aqui, tá opinando, muita gente falando, debochou sim, não tem nunca, como é que pode e tal. A questão é o seguinte, galera, já chega aí fortalecendo, larga o like, tá? Pessoal que tá com a gente, se inscreve, larga o like, obrigado a todos pela audiência. Eu acho a questão, Papa, Pedrosa, amigos, é a seguinte, não se trata do que o Felipe Luiz quis dizer, não se trata do que ele pensou em dizer, se trata do que ele efetivamente falou. O que ele falou foram as seguintes palavras, está aqui embaixo, está aqui no GC. O Fluminense que não tem nunca o peso do Flamengo de dominar. Então a gente está debatendo o que ele falou, claramente falou. Eu fiquei com a mesma sensação do Pedrosa, tá? Com todo respeito ao Felipe Luiz, que é um grande treinador, está pintando como um grande treinador. Inclusive nas entrevistas é um cara costumeiramente equilibrado, sensato, sincero, né? Porque ninguém tá aqui também, ninguém quer que ele faça média com nada, né? Ele não tá falando do Olari e vai dizer que é uma grande equipe, não é nada disso. Tá falando do Fluminense. Então me parece sim que ele escolheu mal as palavras. E o Felipe Luiz, eu acho que não faria propositalmente, ele não faria uma fala para diminuir o Fluminense propositalmente. Eu também tenho essa certeza. Sim, mas assim, não foi algo que ele fez para diminuir propositalmente. Mas o que ele falou efetivamente, de uma certa forma, gerou diminuiu, revolta. Sim, gerou revolta, pô. Se você vê tanta gente incomodada ao mesmo tempo, certamente alguma coisa, alguma palavra fora do lugar, ele usou. E se ele não quis diminuir o Fluminense, se ele não quis dizer o que ele disse, na verdade, ele deveria já ter aparecido de alguma forma, nem que fosse em rede social, para dizer, gente, o que eu quis dizer foi isso, isso, isso. Eu respeito a instituição, etc, etc, etc. Eu acho, como o Pedrosa falou também, que o Fluminense hoje tem menos responsabilidade de ser impositivo do que o Flamengo. Momento. Isso é um fato. Isso é um fato. E o Fluminense tinha muito mais obrigação nesse jogo, inclusive nesse jogo, de ser mais impositivo do que o Flamengo, porque o Flamengo poderia não vencer o jogo como não venceu. E o Fluminense não. O Fluminense tinha que vencer, ficou praticamente eliminado depois da partida. Eu cheguei a dizer no meu canal que estava eliminado, mas com os resultados de ontem, que foram de certa forma surpreendentes, tudo ajudou. Ele voltou um pouco para o páreo. Ele ainda está numa situação difícil, mas ele voltou a figurar como possibilidade de ir para as semifinais, inclusive porque vai enfrentar dois times pequenos. Mas que a vitória era importantíssima e fundamental para o Fluminense e não para o Flamengo é um fato. Então, de fato, né, o Fluminense precisava ser um time mais impositivo e, de certa forma, ficou muito ali na base da destruição, na base de anular, neutralizar o adversário e não foi impositivo como deveria ser. Então, a minha leitura é que, realmente, o Felipe Luiz, talvez intencionalmente, não tenha querido diminuir o Fluminense, mas diminuiu. Ponto. É isso. Pedrosa? Eu tô nessa, eu acho que é muito fácil separar. Historicamente, se ele falou historicamente, ele cometeu um erro. Se ele falou sobre o momento, ele tá coberto de razão. O Mano Menezes, o time do Fluminense do Mano Menezes, não tem o porquê, e nem é treinado assim pra jogar dessa forma, pra propor contra o Flamengo. Isso, aliás, eu diria mais, o Fluminense não propõe nem contra o Flamengo e nem contra qualquer time grande do futebol brasileiro, porque essa não é uma característica do Mano Menezes. Aí eu vi o nosso amigo ali. Contra o Vasco, não? No fim de semana, então, no meio da semana? Eu vou discordar. Eu vou A discordar. partir de 10 minutos quando tava perdendo o jogo? Eu acho que não propôs. Eu acho que só precisou propor depois que tomou o gol. Mas tudo bem, que foi tomou não, tomou o que eu tô falando minuto, é o que eu tô falando. Mas esse que é o ponto. Então, isso condiciona o jogo. Talvez não fosse propor, é isso? Não, Ok. o Fluminense tomou gol com 1 minuto e falou assim, peraí, tomei gol, vou ter que correr atrás. Então, assim, ao mesmo tempo que se o Flamengo tivesse feito um gol no Fluminense no primeiro tempo, ele teria que correr atrás. E provavelmente ele teria mais oportunidades, ele teria mais ímpeto e tudo mais. O que as pessoas precisam entender é que se defender é uma forma de jogar também, tá? Não tem crime em não propor jogo. Se o seu time é um time reativo, se você treina dessa maneira, se você treina para ter válvula de escape pelas pontas, velocidade, transição rápida, isso não é um crime. O problema é ele tirar a responsabilidade do Fluminense historicamente sobre propor ou não contra o Flamengo, não é uma verdade. O Fluminense já teve em alguns momentos da história um time melhor do que o Flamengo e que em vários momentos conseguiu também propor jogo, conseguiu fazer jogos interessantes. A própria final que eu trouxe aqui, quando a gente falou do Marcelo, o jogo que o Fluminense faz contra o Flamengo naquela final de Campeonato Carioca, gente, é um jogo que o Fluminense praticamente domina o Flamengo o tempo inteiro. Então, assim, não é sobre o momento. O momento tá coberto. A história não funciona bem assim. Papa, e aí? Vai passar pano pro Felipe, não? Vou, porque eu acho que não falou por mal, acho que falou realmente momento, e aí por uma fala, uma palavra anterior dá a entender que é historicamente, mas não, ele quis falar do momento.
e da pressão que a mídia faz pelos gastos que o Flamengo teve. E aí eu me incluo nisso, a gente acaba falando do tamanho que o Flamengo está, né, com a folha, com as contratações, com tudo que disputa, embora o Fluminense também esteja no Mundial, mas o Flamengo nos últimos 6 anos fez 3 finais de Libertadores, o Flamengo conquistou tantos títulos aí nos últimos 6 anos, o clube que mais conquistou títulos no Brasil, na América. Mas curiosamente ele está falando do único time que teve um retrospecto equilibrado com o Flamengo nos últimos... O Fluminense desde 2021... Com relação à final, 4 finais... Não, em relação ao confronto. Lado, eu estava olhando só... confronto também, de não, 21 para 25. Mas eu não vou afirmar, porque eu também não sou o Felipe Luiz. A leitura que eu fiz é que ele quis falar de momento. Talvez tenha usado uma palavra antes ali que deu a impressão de ser. Nunca tem essa obrigação. Às vezes o cara usa nunca falando assim, e não tô passando pano porque eu não sei. Eu acho que a intenção dele foi essa. O Fluminense nunca queria fazer alguma coisa assim. Parece que ele tá falando do Volta Redonda. O Volta Redonda nunca vai ter responsabilidade contra o Flamengo. Não é aquele nunca no sentido, o Fluminense nunca fez isso. O Fluminense nunca foi isso. O Fluminense nunca queria fazer uma coisa... Às vezes tem um outro sentido. Passou pano, hein? Passou pano. Falou, porque ele falou, a questão ela se resume... Fluminense nunca tem o peso. Filipinho tá com moral. Fluminense nunca tem o peso. Eu não espero isso do Felipe Luiz, tá? Eu acho que ele é um cara extremamente lúcido, qualificado, inteligente. Também, né? Isso aí, gente, é indiscutível. O Felipe Luiz realmente ele desponta aí pra ser um dos grandes técnicos que a gente vai ter no futebol brasileiro. Isso é indiscutível. O time dele, obviamente, tem uma equipe melhor qualificada, deveria ter jogado melhor futebol também contra o Fluminense e tudo mais. É só isso, a separação ele quis falar do momento ou da história. Se é do momento, ele tá certo. Se é da história, ele tá errado, na minha visão. Desde 2021, Flamengo e Fluminense, eu não sei nem quantos jogos são, não tenho aqui a contabilidade dos empates, mas de 21 até 25 agora, são 11 vitórias do Fluminense, 11 do Flamengo, igual, estão empatados. E empates eu não sei quantos são, 6, 7, eu não sei. Mas ganharam exatamente o mesmo número de jogos para os dois lados. Então o Felipe Luiz, na verdade, está se referindo ao único time, eu arrisco dizer, o Fluminense deve ser o único time do Brasil que não tem desvantagem em relação ao Flamengo nos últimos 4 anos. Provável. Palmeiras deve ter desvantagem, o Vasco certamente tem. Tem desvantagem em confronto, mas ganhou aquela final de Libertadores. Não, ok, mas estamos falando de números de vitórias. Também, mas Porque ali entre 22 e 23, o Fluminense ganhou muitos jogos em sequência do Flamengo. Então eles têm 11 para cada lado de vitórias, de 21 até agora. Aí o pessoal fica falando, e com razão, eu acho que tem razão os tricolores que acham isso. Mas o Felipe Luiz está com aquela dor de corno, porque perdeu a final de 22, perdeu a final de 23, jogando pelo Flamengo, tomou uma virada de 4-1 do Fluminense. Então assim, ele passou uns perrengues com o Fluminense. É o único clube que ele não venceu, dos que ele enfrentou até agora. Aliás, não é o único que ele não venceu. É o único para quem ele perdeu, desde que ele assumiu o comando. É a única derrota que ele tem é pro Fluminense. E ontem, ele poderia ter perdido, anteontem, mas o Fluminense, na minha opinião, não fez o suficiente. A gente é obrigado a ver de novo esse É horroroso, né? É um jogo horroroso. E o Flamengo foi um pouco melhor. O Flamengo, sem obrigação de ganhar, teve as poucas chances foi o Luiz Araújo, que entrou muito bem de novo. E a cabeçada do Cebolinha. E a cabeçada do Cebolinha também, mas eu digo, o Luiz Araújo, mais uma vez, entrou bem demais no jogo. Defesaça do Fábio. Essa aí acho que foi pra fora direto. Eu digo a última, a melhor chance. Bem, que eu digo, o Luiz Araújo... É o normal, né? Ele sempre entra bem. Ele sempre entra bem. Acho que agora a cabeçada, né? Ou foi numa falta? É agora, o cruzamento agora. Olha a cabeçada do Cebolinha. Olha a defesa do Fábio, cara. 44 anos aos 44 do segundo tempo. Não, incrível. Olha essa bola que ele foi buscar. E o que eu... Sei nem se entraria, tá? Acho que ela iria na trave, mas enfim. Quando a gente diz... que ela batia... E entrava, né? Quando a gente diz sobre nível de jogo, eu me decepciono mais ao ver o Flamengo do que o Fluminense. Porque eu não esperava que o Fluminense fosse realmente ser agressivo diante do Flamengo, por mais que eu entenda que essa era a necessidade. Não foi, né? E não foi, é isso que eu tô te falando. Quem foi o grande vencedor na prancheta tática desse jogo? O Mano Menezes. O Mano Menezes, porque ele conseguiu neutralizar uma equipe avassaladora, como é a do Flamengo, uma equipe que inclusive tem mais banco para poder... E tem a ver o calor, você acha? Tem, com certeza. Tudo tem a ver. Tem a ver, ok. Tudo tem a ver. Eu concordo com quem reclama do campo duro, que não foi só o jogador do Fluminense ou do Flamengo, foram de ambas as equipes. Eu concordo com quem fala da bola, eu concordo com quem fala do calor. Os jogadores estão corretos, eles têm que ser a principal preocupação de quem faz o produto. Sem o atleta estar bem, sem o atleta estar em condições, sabe o que o produto faz? Ele cai de rendimento. Então, assim, o Thiago Silva saiu reclamando do campo duro. Depois, no final das contas... O Thiago Silva tá lesionado, né? Calcanhar, mesma coisa. O Léo Pereira reclamou.
Guga reclamou, Felipe Luiz já tinha reclamado da bola no outro momento. É óbvio que Ele reclamou do campo também na que coletiva. um jogo que a gente tá falando de duas equipes gigantes como o Flamengo e o Fluminense e que não tem as condições ideais, eles são prejudicados, cara. Eles são completamente prejudicados. A gente vai aqui tirar a responsabilidade do jogo ter sido ruim ou não deles? Óbvio que não. Mas tem muitos fatores que são acabam como se diz, potencializando essa ruindade da partida. É lógico que são. Olha, no final das contas. Acham que foi pênalti ali, essa jogada? É isso? Não, foi um lance perigoso, né? Teoricamente. Porque o Gerson acabou passando aí do Guga, né, nesse lance. Olha só o que mandaram aqui, Pedrosa. Olha só, Ilan. Um amigo nosso aqui, conselheiro lá do Flamengo, ele sempre manda as coisas aqui. Carioqueta acabou. Mandou aqui. Ele tá esperando. Acabou. Botou assim: continuam brincando e desrespeitando os torcedores. Sábado, botaram o Fla-Flu das 16h30 com 40 graus, né? Agora, Flamengo e Vasco mudaram para 21h30, que ele botou 21h45, na verdade. No outro dia, botaram o jogo do Botafogo em Bangu às 21h30, para os torcedores serem assaltados no Brasil. E tem a linha amarela também, Isso aí realmente atrapalha ainda mais. Já não bastasse todos os fatores para atrapalhar o Carioca. Chega a ser já não bastasse tudo que tem contra o Carioca, ainda botam esses jogos às 9h30 da noite. Realmente. É complicado. Jogou em Bangu também 9 horas da noite na primeira rodada. Sim. Quem é que vai a Bangu? Né? Tirando as pessoas que moram ali, né? E tem muita gente que mora ali. Você estaciona o carro tranquilinho. Como é que você vai fazer, né? Para voltar para casa e tal. Quem não mora lá? Enfim, agora só para completar isso aqui, eu acho que o calor atrapalha, acho que a bola é ruim, acho que o campo é ruim, a grama é verde demais, o céu é azul demais. Gente, só que é o seguinte, nada disso serve de desculpa para a postura que teve o Fluminense no jogo. Aí eu não estou falando de cansaço, de o calor, não. O Fluminense entrou com uma postura de esperar o Flamengo, sim, para neutralizar o Flamengo, mas se tivesse uma estratégia que a gente tivesse visto durante o jogo, ele saindo em contra-ataque, o Fluminense não atacou. O Fluminense não atacou nos primeiros 10 minutos, onde foi um pouco melhor, ficou com a bola, e nos últimos 10, quando estava 36, 37 do segundo tempo, os dois times começaram a jogar. Teve um pouquinho de trocação ali aos 37 do segundo tempo, até o fim ali teve um pouquinho de jogo. Só que o Fluminense precisava jogar, o Flamengo não. Então, dos 37 do segundo tempo até o fim, o Fluminense tentou vencer o jogo. Só que era muito pouco, né? Só que foram poucos minutos. Não chutou a gol. Um festival de chute, de cruzamentos errados, tudo na mão do Rossi. Só cruzamento na mão do Rossi, desse cara aí do Guga, do Lima. Todo mundo errando o cruzamento. E o Fluminense não chutou uma única bola no gol. A única chance que teve no jogo, um lance totalmente isolado, um lançamento do Hércules pro Germancano no primeiro tempo. O Cano chutou quase na bandeira de córner. Chutou uma bola torta, né, justificando a minha preocupação aqui. O Cano estava torto. Pro ano inteiro, o Cano tava torto. Irmão, o Pedrosa gosta do Cano mesmo assim, ele falou. Olha, falei isso. Pedrosa, olha só, pegou mal a declaração do Felipe Luiz em relação ao Fluminense. A galera tá participando aí na enquete, tá subindo a votação. 82% não, hein? Não pegou mal. Não pegou mal. Os robôs do Papa estão tudo votando aqui. Eu tô achando que a galera lá do canal Paparazzo Bonito tá vindo aqui acompanhar. É peso, né? Cadê a Raíza, hein? Cadê a Raíza pra ela dar a opinião nossa? Que a gente não, pra quem é flamenguista não pegou mal mesmo, não. Ô, Raíza, e aí? A Raíza que fez a pergunta pro Felipe Luiz. A Raíza que é a causadora, que é a culpada por essa polêmica toda. O Felipe tá com raiva dele. Fala, Raíza, tudo bem? O que você achou da resposta do Felipe? Ele quis dizer isso, quis dizer aquilo. Bom, o que ele disse a gente já mostrou. Fala, Raíza. Não tô ouvindo a Raíza, hein? É que tem que botar. O que houve aí, gente? Alô? Raíza Simplício. Raíza, você tá mutada, Raíza. Vê o teu áudio aí, você tá mutada. Não? Não tá não, Ricardinho. Pera aí, vamos ajeitar aqui, Raíza, só um segundinho que a gente não está te ouvindo. Então, a gente... eu tô vendo aqui no chat o pessoal falando assim... Que eu falei, eu não esperava o Fluminense agressivo contra o Flamengo. Exatamente, gente. Eu não esperava esse Fluminense agressivo contra o Flamengo. Eu não espero isso. Eu não espero o Mano Menezes ser agressivo contra nenhum time, gente. A verdade é essa. Então você tá aí concordando porque com o que eu concordo com o que ele fala. Se o Felipe Luiz tivesse falado sobre esse jogo, sobre esse momento. Ele tá coberto de razão. Ele tá gente, então, qual time que vai propor jogo? Vamos lá, vamos falar no futebol brasileiro aqui. Nunca tem essa responsabilidade. Qual time do futebol brasileiro que vai propor jogo contra o Flamengo? Nenhum. Nem o Palmeiras vai propor jogo contra o Flamengo. Nenhum. Porque essa não é
a tática pra você enfrentar uma equipe como é o Flamengo. É por isso que até mesmo quando você fala sobre postura, Ilan, eu tenho até um certo receio, por quê? Cara, se você for enfrentar o Flamengo com um certo peito aberto, a chance de você ser dizimado é muito grande. Mas fez isso nos primeiros 10, 15 minutos. Mas viu o jogo ali, eu acho que no primeiros... O Flamengo não estava nem pegando na bola. Eu esperava que o Flamengo, por exemplo, tivesse um controle de posse de bola maior. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E me surpreendeu. Isso é mérito do Fluminense. Justamente por ter tido uma marcação alta, uma marcação de meio campo povoando, neutralizando o Gerson. O Eric Pulgar também é um jogador que... O Fluminense jogou bem defensivamente. Exato. Neutralizou o Flamengo. Eu não acho que foi por acaso. Não. Agora, se você se abre a ponto de utilizar mecanismos, na minha cabeça, tá? Ofensivos o tempo inteiro, em algum momento o Flamengo vai te ferir. E eu acho que o Mano Menezes, na estratégia do Mano Menezes, achou que aquilo ali tava de bom tamanho. E eu não tô defendendo o Fluminense não, tá? Acho bom, né? Eu não tô defendendo não. Eu tô te falando que é compreensível o Mas não técnico. tava, né? O quê? O empate pro Fluminense. Então, Servia, mas o não ponto não é servia. esse. O ponto não é esse. Pensando com histórico Mano Menezes, acho que pra ele tava de bom tamanho não perder. Vamos ouvir a Raíza aí. Raíza, agora sim, hein? Vamos lá. E aí? Agora sim, fala Ilan, Pedrosa, Papa, galera aí que tá acompanhando a gente. Eu achei que o Felipe deu um deslize, sim, tá? Pegou tão mal que a torcida do Fluminense ficou revoltada e muita gente repercutindo essa fala do Felipe. Não acredito que tenha sido por maldade, não faz o perfil do Felipe, mas acredito que tenha sido uma forma dele se defender, porque o jogo foi ruim, né? E eu sei que ele queria muito vencer o Fluminense, justamente por ter sido a única equipe para quem ele perdeu no ano passado, num jogo que, na leitura dele, o Flamengo foi muito superior, mas em contra-ataques o Fluminense conseguiu fazer ali os gols e conseguiu a vitória. Então, assim, eu sei que ele estava com o foco no Fluminense, o foco em vencer o Fluminense, e a verdade é que o Flamengo não conseguiu furar ali a estratégia do Fluminense. Não, essa questão de propor o jogo, acho até que o Fluminense tentou marcar em cima, mas tem todo o contexto, jogo 4h30 da tarde, muito calor, campo duro, a própria qualidade, né, do time do Flamengo, enfim, o Fluminense não conseguiu manter aquilo ali por muito tempo, essa marcação em cima, mas a gente também não pode esquecer da falta que faz jogadores como Arrascaeta e De La Cruz por um lado, e Paulo Henrique Ganso e até o Renato Augusto do outro lado. São jogadores que fazem a diferença. Quando o jogo é mais truncado mesmo, são esses jogadores que acham um passe, né? Não teve nada. Quando acabou o jogo, Ilan, eu saí ali da área da imprensa, fui pegar o elevador e esbarrei com um analista de desempenho de um dos clubes que tinha acabado tinha acabado o jogo, ele estava descendo também. E a gente fala, nossa, que jogo horroroso. E ele vira pra mim e fala, e pior que não teve nada de bom nesse jogo. Nada que seja proveitoso pra gente mostrar pros jogadores. Então foram palavras de um profissional, né, que trabalha com isso ali junto com os atletas, mostrando o quão ruim realmente foi o jogo. E, de fato, como você perguntou, Ilan, na minha opinião, o Felipe mandou mal nessa aí. Ele tentou meio que se defender por não ter conseguido, enfim, desempenhar ali um futebol mais interessante, ou até quebrar a estratégia do Mano Menezes, e aí ele soltou essa. Fala, Pedroso, quer completar alguma coisa aí? Cara, pra mim não chega a ser sinal de alerta, mas é uma prova, e que é uma prova que o Felipe Luiz vai passar por diversas vezes nessa temporada, porque ele vai continuar enfrentando equipes que não vão propor jogo contra o Flamengo, e ele precisa responder isso porque ele tem um grandioso elenco na mão. Eu acho que ele nos jogos que ele vai ter pela frente, ele vai passar nessa prova diversas vezes, porque a qualidade individual dos atletas também faz muita diferença nesses momentos, e a Raíza foi muito bem quando ela cita que você não tem um Arrascaeta. O Arrascaeta é um gênio, ele pode achar um passe a qualquer momento e ia estar lá 1-0 pro Flamengo. O ponto é o seguinte, como sistema de jogo é um sinal de alerta, é aquela coisa da insatisfação. Cara, o meu sistema de jogo não foi bem executado. E o Flamengo, repito, dentro do Campeonato Brasileiro, dentro da Libertadores, ele vai continuar enfrentando ferrolhos, talvez ferrolhos até mais sólidos do que o próprio Fluminense. Então, assim, é uma prova, se dá pra tirar alguma coisa desse jogo, sinal de alerta, porque o Flamengo vai enfrentar esse tipo de jogo o tempo inteiro. Olha que o Alex mandando aqui no Superchat. Obrigado, Alex. Galera, manda aqui
bota like, se inscreve no canal, manda chat, manda mensagem, estamos lendo, estamos mostrando algumas aqui, manda o superchat também, como o Alex, dizendo o seguinte, perguntando, sério que o problema do Flu foi a declaração do Felipe Luiz? Não, Alex, não foi. O problema do Fluminense definitivamente não foi esse. Apontei aqui os problemas, acho que o Fluminense fez um jogo ruim, um jogo em que não merecia vencer. Acho que o Flamengo até foi um pouco melhor do que o Fluminense, teve as chances mais claras, sem fazer um grande jogo o Flamengo também, sem querer demais. O Flamengo também não forçou para ganhar o jogo. Nenhum dos dois times queria ganhar, mas o Fluminense tinha mais obrigação de ganhar e jogou menos. É verdade que o Fluminense defensivamente conseguiu neutralizar o Flamengo, defensivamente não fez um jogo assim ruim o Fluminense, mas era um jogo em que ele precisava vencer e os problemas foram muitos, coletivos e individuais. De fato, você tem razão. A declaração do Felipe Luiz é um problema pós-jogo, é uma polêmica pós-jogo, né? Os tricolores não estão chorando porque não ganharam o jogo por causa disso. Flamengo, Vasco, Botafogo, eu quero falar com os 4 grandes do Rio. Torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Se pudesse escolher, se vocês chegarem na semifinal, o time de vocês chegar na semifinal, pudesse escolher, preferia o Clássico ou Volta Redonda? Ó, o Alex acha que vai entrar Flamengo, Sampaio, Corrêa, Nova Iguaçu e Madureira aí. Aí, ó, Pablo. Isso não... Ele eliminou Volta Redonda. Isso não é impossível. Quer pegar nem Volta Redonda. Não, Volta Redonda não tem como. Olha aqui, gente. Olha aqui, teve outra polêmica, né? Envolvendo a coletiva do Felipe Luiz. Na verdade, ele respondeu algo que ele foi perguntado. Foi por você? Foi. O Papa perguntou ao Felipe Luiz sobre a declaração do Neto. Né? Duas, né? Porque o Neto fala de negócio de micro-ondas, com os meninos do Ninho, um absurdo. Isso eu nem vi, essa parte. Eu não vou nem botar isso aí, nem Papo. Isso aí não dá. Isso aí nem não dá assiste, porque não dá nem pra brincar com isso aí. Ele falou isso. Eu não vi essa parte, não. O completo, que tá no X, que o pessoal postou, ele fala com desrespeito, que na pergunta minha pro Felipe, eu falo a forma desrespeitosa que ele falou dos meninos do Ninho, e na sequência ele falou da questão do Flamengo ter mandado o Hugo embora por ser preto. Isso a gente vai discutir, a gente vai mostrar isso aqui. Mas a questão é esse negócio de brincar com a situação do Ninho, isso não cabe nenhum tipo de brincadeira. Ele falou que morreram dentro de um... Isso é um aí absurdo, não dá, né? Usar essa palavra não dá. Usar isso daí, isso aí não cabe, cara. Não cabe. Tem família, a família das crianças, dos meninos, as famílias estão assistindo as coisas aí, cara. Isso Vamos ver o que disse o Neto em relação à situação do Hugo, né? Que está brilhando no Corinthians, ex-goleiro do Flamengo, que está se destacando. Vamos ver o que ele disse no programa dele lá na TV Bandeirantes. Vamos lá. Numa negociação esdrúxula de vocês do Flamengo, com um goleiro que é monstruoso, que vai ficar 10 anos nesse patamar. Se tivesse no Flamengo, já estava convocado. Se tivesse no Flamengo, desculpa, eu entrei na frente da câmera. Se tivesse do Flamengo, ele já estaria convocado. É um absurdo o que o Flamengo fez em relação a um jogador. Será porque ele é negro? Goleiro? Será? No Flamengo já teve algum goleiro? Não lembro. No Corinthians, vários. No São Paulo, vários. No Santos, vários. Né? Será? Eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. Porque vocês quase acabaram com a carreira dele. Tem outro trecho aí da fala do Neto? Bota aí o restante só pra gente poder, né, mostrar sem edição o que ele falou sobre o mesmo assunto. É um outro trecho, né? Vamos lá, pode rodar. E aí, ninguém falou nada. Sabe o que as pessoas, principalmente dessa imprensa aqui, e a do Rio, que são bairristas pra caramba, sabe o que eles falam? Olha, mas ele dava trabalho, ele não sei o quê. No Flamengo já tá na seleção. Então, meu irmão, o que vocês fizeram? Vocês tiveram a oportunidade de ter um grande goleiro. Vocês têm um goleiro mais ou menos que é o Rossi. O goleiro bom que vocês tiveram aí é o menino Diego Alves, do Botafogo. Baita goleiro. Mas vocês deixaram de ter um goleiro de 20 milhões de euros, de 30 milhões de euros. Esse cara, daqui a pouco, ele tá na Premier League. Daqui a pouco o Real Madrid contrata ele. Daqui a pouco o Barcelona contrata ele. Espero que o Corinthians fique com ele. Bom, são essas palavras do Neto. Eu já vou aqui dar o meu pitaco muito rapidamente. Uma coisa, outra coisa. Ô, Ilan, deixa eu só... Eu faço questão de botar mais um trecho aqui, ó. Mas ninguém fala desse absurdo que o Flamengo fez com ele. Ninguém fala. Ninguém fala da imprensa que demorou quantos anos dos 10 anjos que morreram. Não foram 10 jogadores, não. Foram 10 anjos, 10 crianças que morreram num forno micro-ondas.
Nada mais a acrescentar, meu irmão. Nada mais a acrescentar. Ô, Ilan, Fala, Raíza. O Flamengo ao longo Chamou de a gente de história... bolsa barriga. Baixa meu retorno aqui, vários- gente. Tá muito. Por favor, fala, Raíza. Desculpa, por favor. gente, desculpa. O Flamengo, ao longo de sua história, né, tem vários jogadores negros. Um deles, inclusive, é hoje capitão. Ele usa a faixa de capitão, que é o Gerson. Né? Acho que foi muito infeliz a colocação do Neto. O Hugo, acompanha o Hugo desde menino. O Hugo realmente se deslumbrou quando ele sobe para o profissional, joga aquele jogo lá contra o Palmeiras, arrebenta naquele jogo, os garotos jogaram, ele arrebenta e ele começa uma sequência agarrando muito jovem, né? O pai dele tinha falecido, algumas questões familiares, e ele realmente se deslumbrou, teve vários problemas, vivia na noite. Ele mesmo reconhece isso. Chegou ao ponto de que o desgaste entre ele e a torcida era gigante, pela falta de comprometimento dele num determinado momento com a camisa do Flamengo. E outros goleiros estavam ali, disputando com ele. Bons goleiros, inclusive. Né? E o Hugo acaba, depois, ele é emprestado, vai para Portugal, ele toma um choque de realidade, de ver que, poxa, não é bem assim, se eu não focar, se eu não trabalhar, tudo o que se esperava de mim não vai acontecer, porque o cara na base, ele não é craque ainda. Ele pode ser um projeto de craque, mas você só vai descobrir se realmente é craque ou não quando chega no profissional. Sabe? Então, assim, o melhor para todo mundo realmente foi a saída do Hugo. Ele tá muito bem lá no Corinthians e eu acredito que no Flamengo ele não estaria tão bem. Até por questão também da falta de confiança da torcida, situações psicológicas, né? Ele teve acompanhamento, trabalho mental, para recuperar a qualidade que ele tem. E sobre seleção brasileira, ele está no radar do técnico Dorival Júnior. De repente, em março, pode ser que a gente veja já o Hugo convocado. A primeira questão aí é a seguinte, né? O Hugo não seria o primeiro nem o último jogador na história do futebol mundial ou brasileiro que possa ter tido uma fase ruim, ou um começo ruim, ou um momento ruim num clube e que se recuperou largamente em outro clube. Então, isso é um fato. O que a Raíza trouxe aqui é um fato. O Hugo, quando deixou o Flamengo, estava mal. O Hugo falhou seguidamente. O Hugo foi questionado justificadamente, muitas vezes, pela torcida do Flamengo. Isso não significa que ele seja uma porcaria, que ele seja um jogador que não tenha mais conserto, como está tendo no Corinthians, como se recuperou fora de campo. E jogou com o Felipe Luiz, tá? Provavelmente isso teve muita influência, a recuperação dele fora de campo, né? A disciplina, a questão dele se tornar um profissional mais correto fora de campo, né? E dentro de campo o resultado está aparecendo. Porém, entretanto, claro, né? Isso aí não invalida que cada um possa ter a sua opinião. Eu não vejo nenhum problema no Neto poder ter opinião de que no Flamengo ele possa ter sido injustiçado. Eu acho que não foi. Mas o Neto pode achar que ele possa ter sido injustiçado no Flamengo. A questão é quando o Neto começa a misturar as coisas e faz uma insinuação leviana de que, será que foi por causa de racismo? Né? Porque quando ele levanta isso aí, ele não está fazendo uma pergunta, ele está insinuando que pode ter sido isso. Né? E racismo é uma questão séria demais para que a gente levante dessa forma leviana, jogue no vento a reputação, as intenções e o comportamento de tantas pessoas. Porque quando ele fala do Flamengo, o Flamengo não é uma pessoa, o Flamengo é um monte de gente. É a comissão técnica, são os outros jogadores, é o corpo técnico, é a diretoria, a torcida. Então, o Flamengo, né, quando ele fala o Flamengo, ele está falando de um coletivo gigantesco de pessoas. O Flamengo é racista, Neto? Sério mesmo? O Flamengo é racista? Como é que pode? Eu não vou então, nem assim, falar. É muita leviandade levantar isso aí, muito diferente de apenas questionar se a saída do Hugo foi correta no Flamengo ou não. Isso aí ele tem todo o direito, embora eu tenha o meu direito de discordar também. Ele saiu porque tinha que sair mesmo, né? Fala, a Raíza, ela cita o exemplo do Gerson, mas eu não vou nem falar do Gerson, eu vou falar de um jogador da mesma posição e que inclusive jogou no Corinthians. Se chama Felipe. Goleiro Felipe. Jogou no Flamengo. Antes do Hugo, foi campeão pelo Flamengo. Ex-corintiano. Ex-corintiano. Bruno. Não, mas eu acho que o Felipe é porque assim, o Felipe se assemelha até mais ao Hugo, porque ele é um negro retinto. Então, o negro retinto, ele sofre mais racismo ainda do que até o Bruno, que muita gente considera moreno, digamos assim, que não é negro. Mas o negro retinto, que é o caso do Felipe, ele sofre mais racismo ainda do que o negro, digamos assim, que tem a pele um pouco mais clara. O Felipe é um exemplo perfeito.
de que isso não se trata do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, ele foi campeão pelo Flamengo, ele foi contestado, ele foi elogiado, ele foi criticado, assim como o Hugo. Inclusive o Felipe jogou no Corinthians. Então assim, eu não vou nem falar do Gerson de hoje em dia, eu vou falar do Felipe. Alguém em algum momento questionou se o Felipe sofria racismo antigamente? Em nenhum momento isso foi falado. Então, assim, eu acho que o que eu mais lamento que o Neto, que é um cara que eu sempre admirei, ele é engraçado e tudo mais, é um comunicador que... Aí, tá aí, ó. É um comunicador que inclusive, ele se destaca por esse jeito dele ser mais original, digamos assim, que já teve problemas com outros perfis fora de campo e tudo mais. Cara, racismo não é pauta pra ser esvaziada. Racismo não é fofoca. Racismo é crime. É crime. E quando você ensinou que alguém tá cometendo um crime, você tem que responder por isso, cara. Então, assim, lamentável e já deveria ter se desculpado há muito tempo. Muito tempo. O Rodrigo Esteves botou aqui no chat: Flamengo teve alguns goleiros negros na sua história. O Birajara, Alcântara, nos anos 70. Adriano e Neneca nos anos 90, eu lembro já dos dois. O Neneca que deu o apelido, inclusive, ao Hugo Neneca. O Felipe, campeão da Copa do Brasil de 2013, que a gente citou, o Bruno, enfim. Bruno, Zé Carlos, mas aí não tem a questão da pele. É até desnecessário falar disso aqui, né? Isso aí é um troço que não merece isso nem fora ser tratado. Treinadores também, que o pessoal fala, não é difícil ver um treinador negro, né? E tal, mas a gente, o Andrade, pô, ídolo. É difícil mesmo, tá? Porque a estrutura, o Papa, a estrutura, ela é preconceituosa. A estrutura é racista. Mas o Flamengo teve. Mas vários. A questão não é o Flamengo, é o futebol brasileiro de uma forma geral e a nossa sociedade é racista. Então os negros têm menos oportunidade. Mas isso não se aplica ao caso do Hugo Souza. O Hugo Souza não sofreu racismo no Flamengo. Não, ele teve até oportunidade. Ele não sofreu racismo. Muito pelo contrário, ele era um cara que era tratado como joia. Eu lembro até que ele foi convocado para a seleção brasileira, mesmo quando ele ainda não era o goleiro titular do Flamengo. Ele sempre foi, digamos assim... Qual flamenguista não gostaria de ter um goleiro como o Hugo no auge? E o Flamengo abraçou ele. Abraçou ele, então assim... Foi com o Paulo Souza, não foi? Paulo Souza e com o Não Rogério se trata Ceni. disso. Eu acho que o Neto foi muito mal, ainda mais trazendo uma pauta que é muito séria. Eu considero o racismo, inclusive, o maior problema que a gente tem na sociedade mundial. Não se trata só da sociedade brasileira, não. Fala, Raíza. A sociedade mundial. O Paulo Souza, inclusive, banca o Hugo, né? O Paulo Grilo, que era o preparador de goleiros, gostava muito do Hugo. Eles se falam até hoje, tem um carinho mútuo entre os dois até hoje. E acho que um dos problemas do Hugo foi essa insistência também do Paulo Souza, porque o Hugo falhava e o Paulo Souza mantinha o Hugo no gol. E no banco tinha o Diego Alves, que já era um goleiro consagrado, o ídolo do clube, e os torcedores não entendiam porque a insistência no Hugo, mesmo após falhas, o psicológico dele está abalado por conta disso, enquanto existe ali uma picuinha, porque existia uma picuinha do Paulo Souza com o Diego Alves. Então isso também atrapalhou a trajetória do Hugo no Flamengo. Bota aí, só ver o superchat, deixa a gente ler só o superchat, que tem prioridade. Tem dois aí pendurados, vamos lá. Primeiro, o do Alex. Valeu, Alex. Rivalidade do Fla é com Vasco e Botafogo. Fla-Flu parecem dois irmãos que brigam pelo mesmo brinquedo. Saudações. O jogo foi bem morninho, né? Foi quase um jogo de compadre. Já falei isso aqui. Flamengo, torcedor do Flamengo e Fluminense sempre entraram juntos ali no Bellini. Nunca teve esse clima de guerra. Mas dentro de campo, às vezes a coisa pega, tem né? zoeira e tal, mas hoje, o clima familiar parecia mesmo. Jogo de compadre. Ninguém queria jogar, vamos acabar logo com esse jogo, porque tá todo mundo com calor e cansado. E a Natália dizendo o seguinte: o mesmo Neto cuspiu na cara de um juiz negro. Ele cuspiu na cara do Zé Aparecido de Oliveira. Ele falou sobre isso hoje, eu já separei o trecho aqui agora. Já podemos Quem puxar falou isso aí. disso? O Neto. Tá aí. Programa de Então hoje. bota aí. Vamos ver se ele se desculpou. Vamos rodar, vamos ver. Roda aí. Queria dizer o seguinte, gente, eu disse aqui do Hugo em relação ao Flamengo, eu realmente cuspi no rosto do Zé Aparecido, eu fui racista, vagabundo, covarde, desgraçado, só que os meus filhos sabem disso, só que eu sou um antirracista. Vocês que continuam sendo racistas, vocês continuam sendo racistas. Eu sou antirracista e pedi perdão para Deus, falei com os meus filhos e pedi perdão para o Zé Aparecido que está no céu. Tá? E é assim que é. Bom, ainda bem que ele fez esse reconhecimento tardio sobre isso. Não. O quê? Ele não pediu perdão, não, cara. Não, pro Zé. Ele falou que ele foi. É isso que eu tô Que falando. ele foi racista com o cara e pediu perdão. Mas eu tô falando isso. Ainda bem que ele fez esse reconhecimento tardio em relação ao caso dele com o Zé Aparecido de Oliveira. Ele podia ter aproveitado a mesma fala para dizer: olha, eu errei. Quando falei aqui 3 dias atrás, levantei uma insinuação, né, leviana sobre racismo no Flamengo. Errei.
né? Errei, falei o que não devia, passei do ponto. Ele podia ter aproveitado essa mesma fala para reconhecer que errou novamente. Eu quero só dar um depoimento. Eu conheço o Neto fora de campo, como colega já de profissão. Ele é um cara muito legal. Tá? Ele é um cara bacana demais fora de campo. Ele tem dá esse aspecto de ser um cara meio tosco e tal, mas ele é um cara de bom coração, um cara bacana fora do microfone, né? Um cara muito... Os companheiros gostam dele, os colegas têm respeito por ele, ele é um cara querido pelos colegas. Mas errou, né? Errou redondamente na leviandade que usou para falar, para levantar essa bola sobre racismo no Flamengo. Fala, Pedrosa, ele sustenta, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, ele sustentou que ele mudou, ele pediu perdão, mas que o pessoal que está aí tentando dizer que não teve racismo com o Hugo, tá errado. Ele sustentou. É porque o que eu mais lamento... Mas ele não falou disso ali, nessa fala agora, a gente não viu isso. Ué, se ele pediu desculpa ou não, eu não vi em outro trecho. Mas eu não vi, teve algum outro trecho? Eu não vi. Na primeira frase, ele ainda, infelizmente, ele acusa os colegas aqui de serem bairristas. Ele fala sobre a imprensa, da imprensa ser barrista, como se a imprensa inteira tivesse sido racista com o Hugo. O Neto às vezes quer causar. Ele sustenta que aqui a gente foi racista. Isso é lamentável, cara, porque eu já falei aqui, as pessoas morrem por conta do racismo, gente. As pessoas são presas, as pessoas morrem, as pessoas têm traumas que levam pro resto da vida, entendeu? Então, assim, racismo, falar sobre racismo é uma coisa muito séria para você levantar de forma leviana falando num debate sobre futebol. O Hugo não sofreu racismo aqui. É igual quando muita gente quer levantar, por exemplo, que o Léo Pelé, quando estava aqui no Vasco, sofreu racismo. O Léo Pelé nunca sofreu racismo pela torcida do Vasco e nunca sofreu racismo pela imprensa. O Léo Pelé errava pra caramba, como jogador de futebol. E ninguém nunca contestou o fato dele ser negro ou não. Ninguém nunca falou sobre isso, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que o que a torcida do Vasco mais queria era que o Léo Pelé fosse um cara eficiente dentro de campo. Que ele fosse um baita de um zagueiro, porque ele seria mais abraçado ainda, porque essa é a nossa essência, digamos assim. Aí tem muita gente que levanta essa pauta. Não é por isso, as pessoas têm que separar o que é racismo do que é crítica por desempenho de futebol. Ponto. Acabou. Ainda mais o Vasco, que é conhecido Exato. por abraçar a causa né, do racismo e tal. O Flamengo, que tem os torcedores, principalmente do Flamengo, o próprio clube, com notas e mais notas, apoiado o Vini Júnior, né, demonstrado que está nessa luta junto com o Vini Júnior. Então é inaceitável que tanto o Vasco quanto o Flamengo passem por esse tipo. E quando eu falo Vasco e Flamengo, eu estou juntando também a imprensa que cobre, que ele dá a entender que nós passamos pano para isso, que nós estamos errados. Eu estou falando também dos torcedores que sofrem junto, gente, isso é um absurdo. Tá certíssimo, corretíssimo. Boa notícia no Flamengo, vai ter retorno importante aí para o clássico contra o Botafogo, né, cara? Vai trazendo aí o De La Cruz e o Arrascaeta voltam a treinar, né, com um grupo que estão reforçando esse Flamengo aí contra o Botafogo, né? Vamos ver se vai ser um jogo bom, né? Porque contra o Fluminense foi um jogo chato, hein? Meu Deus do céu. Joguinho ruim também, né? Aliás, é muito jogo ruim, né? Palmeiras, o último jogo com a Água Santa também, ontem deu nojo. Palmeiras e Corinthians também deu raiva. Então, aí vamos ver como é que vai ser o Flamengo e o Botafogo, né, cara? Então o De La Cruz e o Arrascaeta tá voltando para ajudar o Felipe Luiz. Se tem a volta do De La Cruz e do Arrascaeta, vai ter uma baixa aí do Alexandro, né? Que entrou no último jogo aí, foi substituído aos 7 minutos e pode ficar 2 a 3 semanas fora do jogo. E o Felipe Luiz ainda não definiu o time que vai enfrentar o Botafogo, é claro. Vai ser agora na quarta-feira, 21h30. Jogaço aí, pelo menos essa é a esperança. Se for igual o jogo da Supercopa, vai ser um jogaço, né? Então vamos aguardar. E o Botafogo deve estar louco para tentar, né, virar o jogo, né? Apagar essa derrota aí da Supercopa, se bem que não apaga, né? Foi um título, né? Uma decisão de título. Então, mesmo que ganhe do Flamengo agora, não vai apagar nada. Essa que é a verdade, né? Na hora do vamos ver que precisava, o Flamengo foi lá e ganhou. Essa que é a verdade. E agora no Carioca, só para dar uma fundadinha no Botafogo ou segurar o Flamengo. Então, é o que vale. Não é nada tão forte assim como é uma disputa de um título, né? E no mercado da bola, a notícia que tem hoje aqui sobre o Flamengo é que o Firmino, ele foi cortado lá do Al-Ahly, não vai jogar no Campeonato Saudita, assim como aconteceu com o Neymar, né? E agora o Flamengo cresce o olho para cima, né, do Al-Ahly para tentar trazer o Firmino, né? Segundo as informações aí do tvfoco.com e também do gavianews.com.br,
é que o Flamengo tem uma reunião marcada aí para os próximos dias, do Zé Boto, com o Firmino, staff do Firmino, para definir salário, definir tudo, e tentar trazer ele para jogar no Flamengo, já que ele não vai ser 100% aproveitado lá no Al Ahly. A ideia inicial do Flamengo é convencer o jogador a querer jogar no Flamengo, acertar os valores, multas, né, vencimentos dele, para depois ir atrás do Al Ahly. Eu não sei se isso é parte correto, né? Os árabes fazem isso, né? Que geralmente, isso, quando acontece isso no Brasil, por exemplo, o cara fala que é assédio, né? Ah, estão assediando o jogador, não sei o que, não pode e tal. Lembra que quando o craque Neto lá queria que foi? Alguém estava assediando o jogador do Corinthians, ou ao contrário, não, desculpa, o Flamengo tava querendo trazer o Vitão, e aquele cara lá do Inter, lá o Baldassi, queria denunciar, tinha que denunciar porque tava assediando o jogador, acertando com o jogador antes e tal. Não sei, então mas o Flamengo vai, segundo a informação que vai falar lá com o Firmino e tentar ir para cima do Al Ahly, que está pedindo aí em torno de 7 milhões de euros para liberar o Firmino. E aí, se conseguir liberar o Firmino, né? Ou por 7 milhões, ou por um pouco menos e tal, tem aí que negociar com ele a questão salarial, né? Porque hoje ele recebe cerca de 10 milhões por mês lá, né? E não tem o Neymar no Flamengo para ajudar a pagar salário, né? Não sei como é que o Neymar tá recebendo 10 milhões no Santos lá, né? Bem, é isso por aí, né? O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Muito obrigado. Segunda de reapresentação do elenco do Mengão, já de olho no clássico de quarta contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Carioca. Aqui na Flá TV, você vai conferir imagens de como foi a atividade do dia, além de declarações importantes sobre os horários em que os jogos têm acontecido nesse início de temporada 2025 e o quanto isso impacta diretamente na saúde e performance dos nossos jogadores. Ouvimos o nosso diretor técnico José Boto e integrantes da segunda de reapresentação do elenco do Mengão, já de olho no clássico de quarta contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Carioca. Aqui na Flá TV, você vai conferir imagens de como foi a atividade do dia, além de declarações importantes sobre os horários em que os jogos têm acontecido nesse início de temporada 2025 e o quanto isso impacta diretamente na saúde e performance dos nossos jogadores. Ouvimos o nosso diretor técnico José Boto e integrantes da segunda de reapresentação do elenco do Mengão, já de olho no clássico de quarta contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Carioca. Aqui na Flá TV, você vai conferir imagens de como foi a atividade do dia, além de declarações importantes sobre os horários em que os jogos têm acontecido nesse início de temporada 2025 e o quanto isso impacta diretamente na saúde e performance dos nossos jogadores. Ouvimos o nosso diretor técnico José Boto e integrantes da segunda de reapresentação do elenco do Mengão, já de olho no clássico de quarta contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Carioca. Aqui na Flá TV, você vai conferir imagens de como foi a atividade do dia, além de declarações importantes sobre os horários em que os jogos têm acontecido nesse início de temporada 2025 e o quanto isso impacta diretamente na saúde e performance dos nossos jogadores. Ouvimos o nosso diretor técnico José Boto e integrantes da segunda de reapresentação do elenco do Mengão, já de olho no clássico de quarta contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Carioca. Aqui na Flá TV, você vai conferir imagens de como foi a atividade do dia, além de declarações importantes sobre os horários em que os jogos têm acontecido nesse início de temporada 2025 e o quanto isso impacta diretamente na saúde e performance dos nossos jogadores. Ouvimos o nosso diretor técnico José Boto e integrantes da segunda de reapresentação do elenco do Mengão, já de olho no clássico de quarta contra o Botafogo pela sequência do Campeonato Carioca. Aqui na Flá TV, você vai conferir imagens de como foi a atividade do dia, além de declarações importantes sobre os horários. Nisso, Andreas Pereira recusou a oferta do Palmeiras e vai ficar no Fulham, tá? Dele, né? Se fosse voltar para o Brasil, a prioridade dele, o desejo dele era o Flamengo. Ele tem essa vontade de voltar a vestir a camisa do Flamengo. E uma pessoa próxima a ele me disse o seguinte: se o Flamengo fosse atrás dele agora, ele toparia na hora. Ele toparia na hora vestir novamente a camisa do Flamengo. Isso assim, o Fluminense não tem o peso do Flamengo.
que precisa se impor. Gente, isso é muito pesado. Quem falou isso? O Felipe Luiz, técnico do Flamengo. O Fluminense não tem o peso do Flamengo. O Flamengo precisa se impor. Ele estava criticando a apatia dos jogadores dele. Do Flamengo. Entendeu? Contra um time que tem uma postura mais... O jogo foi tenebroso, como gosta de dizer o Facincani. Sábado à tarde esse jogo, né? Exato. Se resumiu a uma cabeçada do Cebolinha, como eu falei na abertura do programa, que o Fábio faz uma grande defesa. E é do fim do jogo. Finalzinho do jogo. A única coisa não deu um chute contra o gol do Flamengo. A única coisa boa do clássico foi o horário. Eu adoro esse horário. Sábado, 4 da tarde. 4 da tarde. Maravilhoso. Não, legal é 9h30 de sábado. Né? Ah, nossa, Não, eu acho o melhor horário domingo, 10 horas da noite. Não dá ideia. Puta, sábado, 4 da tarde é um horário tão tradicional de futebol, né? Dá uma olhada. Esses são os melhores momentos, tá vendo? Isso é o melhor momento. O jogo foi horrível. E o Flamengo, tava lá o Gerson, vocês estão vendo aí, olha que jogada bonita que ele faz aí. E finaliza mal, né? Então, aí o Flamengo tava com a força máxima, exceção feita aos dois uruguaios lá, né? O De La Cruz e o Arrascaeta. O Felipe não Agora, tem... o Felipe falou o seguinte, Facincani, não vou estourar o time no Campeonato Carioca. Tudo bem, mas o problema é que o Flamengo com time reserva e titular tem jogado bem, exceção esse jogo. Foi a exceção do ano. Né? O Flamengo tá com crédito. E o Felipe não tem nenhum direito, não é nem ético da parte dele falar do sistema do Fluminense. Pegou muito mal, acho que mal demais, acho que é ridículo. Você não pode falar um troço desse. O Fluminense não tem o peso do Flamengo. Não, é ridículo. É Não ridículo. pode, É ridículo. tem que ter respeito. O Felipe Luiz foi ridículo e sem noção. A gente tem elogiado tanto o Felipe Luiz aí, que ele pode ser futuramente o técnico da seleção brasileira. Tem que tomar cuidado. Essa é a bola, senhor? É essa bola aí. Declaração ridícula e sem noção nenhuma. Você viu essa bola aí? Respeitosa, sim. Falta de respeito, tudo. Falta de ética. Dá uma olhada. A câmera atrás do gol é impressionante. Inclusive, a famosa ponte, né? Elogiava a postura recente do Flamengo, que era um time que não estava se levando e se deixando, se sobrepor por essa questão. Você foi muito bem naquele comentário, só que já mudou, já. Então, É totalmente o contrário. De empáfia, tudo, a declaração do Felipe vai completamente contrário disso. Repete a declaração do Felipe, por favor. O Fluminense não tem o peso do Flamengo. E precisa se impor. Não precisa nem falar o que precisa se impor. O Fluminense não tem o peso do Flamengo. Ou seja, a tradução. Só essa frase não se impôs no jogo, ficou numa situação mais ali. Postura de defesa? De esperar o Flamengo. Uma Mas aí que tá. bem babaca. O que você faz quando você enfrenta... O Flamengo é melhor que o Fluminense? É. O que você faz quando você enfrenta um adversário que está na defesa? Você tem que criar uma forma de passar por essa marcação. Se você é melhor que ele, faça-se. Agora futebol é assim, meu. Futebol é assim, cara. É muito fácil. A muleta da incompetência hoje é falar que o adversário é retranqueiro. Não, e outra coisa que é importante também a gente ressaltar, o Felipe Luiz perdeu um jogo só esse ano. O Fluminense. E agora empatou. Entendeu? Eu não sei se o Fluminense está meio que incomodando o Felipe, mas o fato é que o Flamengo não consegue ganhar do Fluminense. Isso é fato. Não consegue ganhar do Fluminense. Dá Fluminense. pra discutir, né? Entendeu? E o Fluminense, com todas as dificuldades dele, né? Fez um jogo que o Facincani falou. Não tem nada no regulamento que proíba você jogar na Nada. Não. Esse ano não, ano passado, né? Que o Felipe perdeu do Fluminense. Ano passado, perdeu. O ano passado, isso. Esse ano não, o ano passado. O Felipe tem mais títulos do que derrotas? Acho que ele tem essa derrota pro Fluminense. Ele tem uma derrota só essa. Só essa? Só essa. E 2 títulos, né? Tá certo. Não tem problema. A única derrota foi exatamente. Mas não pode ser. E aquele jogo foi importante pro Fluminense escapar ali do rebaixamento. Ali dá um... É isso aí, nação rubro-negra. Semana cheia pro Mengão, com 2 jogos decisivos. O primeiro é o duelo contra o Botafogo, que acontece na quarta-feira. Logo depois tem um clássico contra o Vasco, no sábado, e muita coisa acontecendo nos bastidores. Mas a pergunta que não quer calar é: será que Casemiro realmente poderia pintar no Mengão? Já que essas negociações estão sendo feitas por debaixo do pano? E o Andrés, com esse desejo dele de jogar no Mengão, será que vamos ver a volta dele, do Andrés Pereira, vestindo o manto sagrado novamente? Comenta aí o que você achou dessas novidades. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder
nada sobre o Mengão. Lembrando de deixar os créditos para o placar, também para placar aberto, para o frazoeiro. Deixa também o palmeirense falar. Gente, muita coisa, como vocês viram no vídeo de hoje. E também para a Flá TV.